Jesus. Tá? Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo 5, a partir do 13. Nós temos aqui uma frase, e eu digo sempre, repito: choradeira não move a mão de Deus, o desespero não move a mão de Deus, o desequilíbrio, o nervosismo, a correria não move a mão de Deus. Ele pode olhar para você e falar: puxa, ele pode olhar para você e se compungir, ele pode olhar para você e sentir muito, ele pode olhar, mas o que move a mão de Deus é a oração. Essa move a mão de Deus. Então não adianta, né? Você está aflito, então você chora, esperneia, você não tem todo de murmura e não fala um monte, né? Não interessa. Para e ora. A oração move a mão de Deus. Nós vamos ver aqui, né? Como ele faz isso, como ele usa isso. 5,13 de Tiago diz o seguinte, acompanha, eu vou ler para você. Está alguém entre vós aflito? Pode ser que tenha muita gente aflita aqui hoje. Ore. Está vendo o que ele manda fazer aí? Está alguém entre vós aflito? Ore. É a receita que Deus nos dá. É o que ele manda fazer. Está alguém contente? Fica quieto, vai embora, né? Tchau, obrigado. Não, cante louvores. Uma forma de interpretar ensinando. Você está aflito? Você vai orar, que Deus vai te ouvir. Você está contente? Deus já te deu. Você está agradecido? Como é que você agradece a Deus? Louvor do nome dele. Nós somos constituídos para o louvor do Senhor, diz a palavra. Então nós vamos cantar louvores. Por isso que o culto, irmãos, o Senhor diz assim, fazer um culto racional. O que é um culto racional? É um culto que todo mundo compreenda. É um culto que você compreende o que eu estou falando. É um culto que você entende que ele tem partes. Então o culto faz assim, isso é igual, fazemos por costume. Não, o culto tem louvor para aqueles que estão aqui agradecendo a Deus e vamos louvá-lo. Né? O culto tem oração para aqueles que estão aflitos e precisam da oração. O culto tem o estatuto perpétuo de Deus, que é o dízimo e a oferta, que é um privilégio que Deus nos dá de colaborar com a sua obra, né? E faz parte do culto. E temos sim a manifestação do Espírito, e temos a manifestação da glória de Deus, do amor de Deus, que às vezes até nos constrange de tão grande. Então, amados, não adianta você ir num culto onde o camarada começa a falar línguas, desde que você entrou na porta, até que sai suado, pingando e tal, mas falou, e o povo não entendeu, não foi um culto. Então o culto, meus irmãos, para Deus, ele ensina isso, ele diz assim, é racional, é completo, tem que ter tudo para todos. Hoje aqui eu estou falando, tem alguém aflito? Deve ter muitos aflitos aqui hoje, nós vamos estar orando por isso, né? E tem alguém aqui que está agradecido? Já louvamos agradecendo. E agora o Senhor nos dá a palavra dele, que é o alimento, para que você seja fortalecido. Está certo? Então, a igreja precisa ter tudo isso. A igreja precisa ter louvor, a igreja precisa ter o dízimo e oferta, a igreja precisa ter a palavra, a igreja precisa ter a confraternização, a igreja precisa ter o jantar, né? Nós vivemos num corpo. E só quando esse corpo é sincero, unido, que gira em torno de uma só palavra, de um só Senhor, de um só Espírito, de um só batismo, aí sim essa igreja pode entrar naquele versículo que diz assim: e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Porque se a igreja não tem esses requisitos, meus irmãos, as portas do inferno vão ficar fortes, com trancas. E aí a igreja patina e não resolve. Então, amados, ele começa assim, vou ler de novo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Agora vamos lá, ore. Se está alguém entre vós doente, aí sim, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Até aí. Deus, fala conosco na simplicidade da Tua palavra, mas na manifestação do Teu poder. Enche o meu coração para que transborde e alcance o coração daqueles que estão me ouvindo, Senhor, e todos saímos aqui acrescidos de fé, acrescidos de conhecimento, e tudo isso seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Eu vejo nesse versículo aqui, meus irmãos, alguém ressalta aos olhos desse que está doente, e a igreja tem pessoas doentes, claro. 98% das pessoas que entram na igreja entram pela dor e não pelo amor, entram na necessidade, não entram para agradecer, mas entram para pedir. Isso não é pecado, não, porque Deus diz que nós devemos pedir a Ele. Ele ensina que nós devemos pedir, e Ele diz mais. Ele diz que sem Ele nós não fazemos nada. Então Ele declara sobre nós que nós somos dependentes de Deus. E quando nós achamos que nós somos dependentes de Deus, nós estamos chamando Jesus de mentiroso. Porque Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, meus irmãos, eu me acho, né, quando eu sou dependente de Deus. Quando eu chego para Deus e peço das mínimas coisas. Quando eu chego para Deus e venho arrepender de Deus as coisas mínimas da minha vida, das pequenas a maiores, de todas as coisas, eu sou dependente do Senhor. Coisas simples, do dia a dia. Mas é isso que Deus diz, né? É como se nós respirássemos. O dom da vida que é dado por Ele é nosso. Somos dependentes dEle. E eu vejo nesse versículo 14, a primeira coisa que me ressalta aos olhos aqui, meus irmãos, é a iniciativa que tem que estar com a pessoa. Ele começa assim: está alguém entre vós doente? O que você faz? Chora, vai, né? Toma uma pomadinha, fica nervoso, o que você vai fazer? Chame os presbíteros. Quer dizer, busque a oração, busque lá ser ungido, busque, né? Tenha no teu coração a ansiedade, e tenha no teu coração a certeza de que Deus pode sim curar a tua vida, que Deus pode sim sarar a tua terra, sarar a tua vida, que Deus tem poder para isso. Que necessita de tem uma receita a seguir, e Deus está ensinando aqui. Está doente, chame os presbíteros, quer dizer, chame com fé. Nunca venha na frente aqui, irmãos, porque eu fiz um apelo e você acha que então eu vou para ficar chato, não. Se o teu coração não ansiar, você não recebe. Se você não estiver plenamente confiante que Deus possa fazer isso para você, Ele não vai executar isso em você. Porque toda a manifestação de Deus, e está escrito na palavra, tem uma palavrinha bem pequenininha aí que é condição, e a palavra é crer. Tudo que você pedir ao Pai, diz Jesus, em meu nome, Jesus falando, né? Pedir ao Pai em meu nome, crendo, aí é o X da história, crendo receber isso. E Ele diz tudo, Ele não diz uma parte. Então aquele que crê, como diz o grande ditado, move a montanha, exatamente, é o teu crer, a tua fé. Então se você está doente, primeiro você tem que buscar. Eu estou com uma enfermidade, mas tenho certeza de que Deus tem poder para curar. E vai e busca, e chama os presbíteros, e realiza isso na sua vida, né? Então, a iniciativa tem que ser nossa. Por que não de Deus? Porque a iniciativa principal já foi dele. Ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz. Alguém aqui pediu? Alguém tinha consciência? A humanidade na época tinha consciência que nós estamos aqui no pecado. A Bíblia diz assim: uns casavam, os outros se davam no casamento, quer dizer, dava uma balbúrdia total, né? Alguém estava ali preocupado com salvação da alma? Alguém chegou para Deus e falou assim: olha, Deus, precisamos de um Salvador? Não! Deus olhou e viu a necessidade, viu que tudo estava perdido, e Ele tomou a iniciativa de enviar
E tudo começou com uma coisa chamada amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê. Não só o judeu, os não judeus, o religioso, o não religioso, o negro, o branco, o pobre, o rico, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade nem sabia disso. Estava tudo perdido, estava tudo uma balbúrdia. Mas Deus viu a necessidade. Se você hoje aqui está com um problema, está com uma necessidade, está com alguma coisa apertando o teu coração, saiba que antes de você pedir a Deus, Deus já sabe o que você precisa. E vou te dizer mais, Ele já te deu aquilo que você precisa. Já te deu. Quando Jesus na cruz do Calvário disse assim: toda obra está consumada. Ele já nos deu. Eu preciso de saúde. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Eu estou carregado de pecado, preciso de perdão. Chegou um momento que ele na cruz do Calvário falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E levou todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, zerou cada um de nós perante Ele. Naquele instante que Jesus carregou sobre Ele todas as enfermidades, todas as mazelas, todos os pecados, naquele instante a humanidade estava limpa. Mas como acontece, nós somos teimosos no pecado, tudo começou de novo. O coração do homem que não é transformado começa tudo de novo. Às vezes nós vemos vidas que abraçam a fé e continuam no Senhor, estão caminhando nas coisas de Deus, parece que tomou jeito, parece que se converteu, mas na primeira adversidade, na primeira luta, no primeiro não de Deus, Ele revela que realmente do coração não foi transformado coisa nenhuma. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus opera, está, tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso que nós vemos na palavra de Deus, todas essas promessas, isso acontece para aqueles que têm o coração transformado. E que é o coração transformado? Tem um livro que fala assim, né? Um coração amoroso, transformado, dado por Deus. É o nosso coração modificado. Porque o homem, meus irmãos, a tendência do homem é pecar. Estamos na carne, a tendência do homem é errar. Jesus tomou esse cuidado quando Ele estava aqui na terra. Ele disse assim: olha, eu vou para meu Pai, vosso Pai, mas antes vou enviar um outro Consolador para vocês. E lá no capítulo 20 de João, Ele soprou sobre os apóstolos, antes do Pentecostes, hein? Pentecostes é lá em Atos 2, lá na frente. Antes dele subir ao Pai, Ele soprou sobre os apóstolos, lá em capítulo 20 de João, Ele soprou sobre os apóstolos, né, o Espírito Santo de Deus. Aí Ele acendeu o Pai, assim como que fala, tranquilo, Ele já deixou o outro Consolador. Sabe o que significa, eu vejo tudo isso? Que Deus não nos larga um instante, que Deus não nos deixa sozinho um minuto. Primeiro porque Ele nos ama, primeiro porque Ele quer estar conosco, primeiro para cumprir a palavra que também diz assim: eis que sou convosco todos os dias, lá o Axé e Talassuia, e todos os dias até o final. Promessa dele, não é minha, promessa dele. Então nós devemos crer. E depois, meus irmãos, é o cuidado que Deus tem para conosco. Ele sabe que se Ele largar cada um de nós um segundinho, nós fazemos bobagem. Fazemos sim. Você quer ver quando você sabe que você está firme na presença de Deus? Quando você está sozinho. Quando você está sozinho, Ele vê se você está firme. Quando você está sozinho, não tem ninguém vendo mesmo, sabe? Quando está sozinho, você relaxa. Quando você está sozinho, você ninguém vai discriminar. É assim lá. Mas você nunca está sozinho, porque a promessa de Deus é que Ele está conosco. Uma vez eu vi um casal, eu estava orando por eles, casamento falido. E ele disse: o negócio é o seguinte, que o casamento entre quatro paredes vale tudo. Eu falei: por quê? Jesus não passa por paredes?
Jesus está presente lá também. Então, amados, precisamos ter cuidado, né, com a nossa postura. Cuidado. Aqui diz assim: chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Irmãos, ungindo não se refere a um ato de medicina. Quer dizer, é o óleo que vai. Traz o óleo aqui. Opa, aí vem o óleo. É o óleo que cura. É o óleo que está curado. Não, ao contrário. Não é o óleo que cura. Segue aí o que está escrito aí. Diz assim, ó: ungido com azeite em nome do Senhor. Tem algo mais aí, não é só azeite, né? E a oração da fé salvará o doente, ou curará o doente, tá? Então, amados, não é o óleo, não é o óleo. Às vezes nós vamos orar pelas vidas nas casas e, irmãos, eu ando com o meu carro, o carro da minha esposa, e o óleo fica lá, ou no bolso de uma calça cheia, ou no porta-luva do carro dela, ou vice-versa. E já teve ocasião de eu ir orar com uma pessoa enferma na casa dela, e eu cheguei e falei assim: eu esqueci o óleo, mas não tem problema não, vou orar. Não, sem óleo não. Sem óleo não. E eu falei assim: por que sem óleo? Não, porque o óleo é o óleo da unção, Deus vai ungir. Eu falei assim: quando eu recebi a unção de sacerdote, eu já recebi a unção de diácono, unção de presbítero, unção de sacerdote. A palavra de Deus diz que é como uma unção, né, que está sobre a cabeça de Arão e desce pela barba e alcança os vestidos, vai até a orla. E eu falei para ela assim: quando eu fui ungido, o óleo não ficou empossado aqui na cabeça, irmãzinha. O óleo desceu, o óleo está aqui na minha mão, ó, e eu vou orar com você. Não, mas é o óleo que vale, o óleo que vale. Sabe, irmãos, eu já contei aqui um acontecido, um fato, uma passagem que na minha vida, eu era presbítero ainda, e para provar que o óleo, mas eu quis obedecer a palavra, e fiz isso. Alguns irmãos aqui já conhecem isso. Eu fui orar num hospital em Santo Amaro, irmãos, e era uma criança que estava na UTI, e só para encurtar a história, ela já é casada, né? E ela ia morrer, tinha 24 horas de vida. Mandaram comprar caixão para ela, tudo. E o pai desesperado ligou, e eu peguei uma tarde e fui até a UTI do hospital, é Santo Amaro, não sei como é o nome daquele hospital lá. Eu fui no hospital e eu, quando estava no elevador, subindo para a UTI, falei: esqueci o óleo. Aí voltei, os irmãos aqui, alguns da igreja já sabem isso que eu contei. Voltei, apertei de volta, cheguei, falei: eu não vou arrumar óleo, só arrumar óleo. Voltei para o Jean, que estava UTI, olha, olhei assim, em frente ao hospital, um boteco, sabe, daqueles botecos, sabe? Você tem uma ideia do nível do boteco? Sabe quando você entra assim, tem aquela estufa assim, aquela salsicha assim, já está meio verde, virando assim, entendeu? Aqueles botecos assim, desse nível. E eu entrei, e nisso o cara, sabe aqueles garçons, tem uns garçons que eles gostam de fazer aquele barulho quando abre uma cerveja, aquela estourada, são malabaristas, né? Levanta, pega. Eu entrei assim, estava fazendo isso eles têm um abridor com aquele barbantinho, né? Eles pegam assim, para ninguém levar o abridor, ele pegou assim a tampinha, eu falei assim: eu preciso dessa tampinha aí. Ele olhou para mim: por que você quer tampinha? Não, eu não vou explicar para o senhor, eu preciso de um favor de vocês, eu preciso orar com uma pessoa. Pega essa tampinha aí, o senhor pode pôr um pouquinho do óleo teu aí, do teu pastel aí, dá para você pôr um pouquinho de óleo na tampinha? Irmãos, pela categoria do botequim, o óleo devia ser de quinta categoria. Óleo porcaria. E eu peguei o óleo e pus numa tampinha de cerveja, de sacrilégio, bebida, né? E eu levei na UTI na tampinha. E orei com aquele óleo para a criança está curada. Foi o óleo, foi a tampinha que desce redonda? Não. Foi a fé, foi a oração, foi a determinação do coração. Então aqui, meus irmãos, não é o óleo em si, né? Mas é a oração, né? É a oração. O óleo não é uma poção mágica. Então para que tem o óleo, pastor? Você está falando, para que tem isso aí então? Porque nós obedecemos a uma figura, né, do Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim. Como nós falamos da água, a palavra que nos
lava. Ninguém toma banho com a Bíblia. É a palavra que nos limpa. Então tudo isso, meus irmãos, são as coisas que nós temos que entender na Bíblia como figura. Porque a Bíblia nos trata espiritualmente. Porque quem ficar em cima da letra, a letra mata, diz a palavra. Então você tem que entender de uma forma espiritual. Então uma passagem na Bíblia que diz assim: aquele que tiver um olho, se esse olho te escandalizar, você arranca esse olho, e é melhor você entrar a olho do que você ficar no inferno olhando, enxergando tudo, não é isso? Ou aquele que, por exemplo, se um pé te escandalizar, corta o pé, porque é melhor você entrar coxo do que você ir para o inferno com as suas pernas. Tal. Eu tive meu pai que era diabético e ele acabou cortando uma perna, depois ele cortou outra, estava de cadeira de roda, e teve um irmãozinho, sei lá, falta essa melhoria da palavra, veja só, mas teve um amor no coração dele que quis me consolar de alguma forma. Ele disse assim: pastor, não fica chateado que seu pai não tem duas pernas. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu como sem perna, porque o Senhor disse que cortou, escandaliza e tal. Quer dizer, entende o que ele estava? Ele estava na letra. Ele estava na letra. Quando o Senhor diz assim: abandona os seus pés, irmãos, que a Bíblia diz assim que esses pés é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Mas também tem um versículo que diz assim: pés que se apressam a correr para o mal. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração, no que pensamos, com a boca, no que falamos, com as nossas mãos, com o que fazemos, porque o Senhor diz que diante do Senhor nós precisamos estar de mãos limpas e coração puro. Espiritualmente isso, de uma forma espiritual, de uma forma de metáforas que o Senhor fez para explicar, porque a condição do reino de Deus é a condição com palavras inefáveis, quer dizer, não dá para você descrever o reino de Deus. O Senhor mostra lá em Apocalipse para o apóstolo, quando ele deu a visão, ele começa a dizer: as ruas são de ouro, as portas são de pérolas, os muros de jaspe e pedras preciosas, porque foi a coisa mais valorosa que ele pôde para explicar. Mas eu garanto para você que é muito mais do que isso. É que não há palavras para descrever o amor de Deus sobre nós, a manifestação da glória de Deus. Não dá para descrever. Como é que eu vou explicar que Deus nos amou de tal maneira? Eu brinco aqui com a igreja, entre aspas, porque é assim que é o nosso coração. Se pendurasse eu na cruz, eu ia falar: Pai, perdoa. Eu ia falar: Pai, manda fogo, aí fulmina eles todos aí. Não. O nosso coração é assim. Essa é a diferença do Deus perdoador. Olha, eu perdoei aquele irmão, mas não me apareça mais na frente. Você não perdoa nada. Perdão implica em esquecer. O Senhor diz assim: você pecou, se converteu, mudou, eu já nem me lembro mais dos seus pecados. Não se lembra. Não é que ele anotou e deixou guardado. Não se lembra. Então, amados, buscamos Deus desta forma, mas com um propósito diferenciado, que é a oração. Não é o óleo em si. Usamos o óleo, vamos ungir quem está doente, vamos, fazemos isso todo culto, tudo bem. Mas é a oração do justo, é a oração da fé, é o teu coração ansioso para receber, mas com fé que vai receber. 3 partes da oração: do Senhor, que é sempre abençoar, é sempre a mesma. A de quem está orando, que precisa ter fé para orar, para conduzir a mão de Deus sobre a tua vida. Precisamos ter fé. Aquele que está orando precisa ter fé. E a fé de quem recebe. Tendo esses 3 requisitos, você recebe. Não tem como Deus não te abençoar. Então, amados, vamos continuar aqui na oração. Vamos ver o que está aqui. Versículo 15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé reflete o dom do Espírito, né? Você tem a fé de receber, você sabe que Deus é poderoso para fazer, você já viu Deus fazer, né? Muitas vezes Ele já fez na nossa própria vida, não é isso? E continua: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que coisa, irmãos! Além de tudo, ainda perdoa os nossos pecados. Uma vez falaram para o Senhor Jesus que ainda vai salvar,
como é que fala? Vai perdoar os pecados? E o Senhor falou assim: o que é mais fácil? Né? Perdoar os pecados ou sarar a vida? Olha, irmãos, Deus está aí para fazer as duas coisas: para sarar a tua terra e para perdoar os seus pecados. Há condições. Quem lê a Bíblia e atenta para esses detalhes, a Bíblia é rica nisso. Tem certas enfermidades que Jesus curou, que chegou um momento que ele chegou, pegou terra, colocou, né, saliva, fez ali um barrinho, né, ali umedeceu, colocou, agora você vai lá, se lava e tal, e o cego enxergou. Ele chegou lá com aquela manifestação de Deus de colocar, chegou lá, lavou, ele saiu, e ele enxergou. Acabou, ele enxergou, normal, né, para lá e para cá, quer dizer, foi ali a manifestação, e talvez a prova da manifestação do Senhor foi lavado, e não ficou nem marca, ele passou a enxergar, tudo bem. Agora, puxa na tua memória, que você já leu, chegou um momento que Jesus foi curar um aleijado, e ele chegou para ele e falou assim, né, levanta, toma a tua cama e vai. O camarada entrevado em anos na cama, a primeira coisa que ele ia dar um pontapé na cama, na maca. Para que eu quero essa porcaria? Fiquei deitado nela a vida toda, eu não quero mais isso. Você está com dificuldades de caminhar, o Senhor cura, você pega a muleta e você vai guardar lá em casa, na sala. Mas você não dessa fora, não é isso? Mas por que será que Jesus mandou ele carregar a cama? Sabe, irmãos, às vezes nos nossos corações nós recebemos as coisas de Deus, nos confortamos e nos regalamos quando recebemos as coisas de Deus, mas passa o tempo, a gente esquece. Esquece do que Deus fez, esquece do que Deus promoveu na nossa vida. E eu sou um pastor chato das ovelhas aqui, vocês sabem disso. Eu sempre falo isso, sou um réu, confesso. Sou chato. Porque quando eu vejo a pessoa aqui com meio, né, com bicão aí, e chateado, não sei o quê, eu sou especialista em chegar, porque eu conheço a vida das ovelhas, graças a Deus, há 10 anos, e eu chego e começo a lançar e faço: oh, mas você está em crise por quê? Você está abatido por quê? Deus já não deu isso para você? Eu já não fiz isso com todos vocês, já? Fiz. Deus não deu isso para você? Lembra quando nós oramos e Deus superou a tua luta? Você lembra quando Deus te deu a vitória? Você lembra quando Deus realizou? Você lembra? E a pessoa vai até melhora, para fazer verdade. Isso cria uma confiança de saber que Deus fez uma vez, faz de novo. Ok? Mas tem gente, meus irmãos, que esquece fácil. Talvez aquele homem, meus irmãos, de tantos anos entrevado, ele levantou, ficou bom, começou a andar, mas quando ele talvez ia esquecer, talvez ele ia deixar de perdoar alguém, talvez ele estava lá entrevado, esse camarada passou, nunca me deu um tostão, tal, e seria vingativo, talvez ele olharia e falaria assim: pera, olha a cama aqui. E ele ia lembrar daquilo que Deus fez e libertou a vida dele. Talvez ele fosse brigar com alguém, talvez ele tivesse um espírito mesmo vingativo de alguma coisa, mas daqui a pouco ele olhava: olha a cama aí. Você lembra o que Deus fez para você? E o Senhor diz assim: você então perdoa uns aos outros, assim como Jesus os perdoou. Então nós devemos seguir o que Jesus fez. Se não, meus irmãos, olha debaixo do teu braço, uns têm cama, outros têm outras coisas. Lembra o que Deus nos livrou já. Lembra de que enfermidade Deus livrou a tua vida. Talvez os teus filhos, sua esposa, teu irmão, teu marido, tua esposa. Lembra disso? Nós somos de memória curta. E a Bíblia diz assim: sede a Deus agradecidos. Agradecidos. Diz aqui assim, eu vou ler um pouquinho, o 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha só, quer sarar? Não é confessar, chegar como fosse, como tem aí na Romana, o confessionário. Ah, sabe, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu andei com aquela, eu fui com aquilo, nada disso, é isso que Deus quer. O que Ele quer que você confesse para o seu irmão? Ele quer que você tenha a humildade de chegar para o seu irmão e falar assim: olha, eu estou aflito, ora por mim. Eu estou necessitado de que Deus manifeste o poder dele hoje, ora por mim.
Olha, eu estou passando lá umas lutas no meu casamento, olhe pela minha casa. Não precisa entrar em detalhes. Não precisa você confessar. Isso você confessa para Deus. E Deus já sabe o que você está passando. Mas você comunica ao teu irmão, você comunica a tua irmã em Cristo e fala assim, me ajuda na oração. Por quê? Porque você daí vai ter não só a sua oração individual, mas você vai receber uma oração como igreja, como corpo. Né? Como igreja orando por você, como aquilo que liga aqui na terra para Deus ligar nos céus. Você vai ter uma concordância na tua oração. A concordância na oração é importantíssima. Se não houver concordância, não há vitória, irmãos. Não há. Não há. Eu digo porque Deus olha e fala assim, a quem eu vou? Né? Você não concorda com isso? Você, né? Marido e mulher, por exemplo, se não concordar, ele não vai ter vitória. Né? Eu quero mudar de casa. Aí a mulher chega, né? Chega para o pastor, olha aí que eu quero mudar de casa. Eu sério, não está legal aqui. Geralmente ele quer mudar de casa quando mora perto da sogra, né? Então eu quero mudar de casa, quero não sei o que, tal e coisa e tal. E a mulher está um passo atrás, a mulher dividir, o marido está um passo atrás, e eu olho para ele assim e faz assim. O pai olha para os dois, fala, os dois são meus filhos, eu amo os dois igual. Para quem eu vou? Aí não festa. Se você concordar, se você ligar, se você disser amém, você está concordando. E esse amém move a mão de Deus. Está me entendendo? Primeiro precisamos dar um acordo. Precisamos ter um acordo. Isso funciona na igreja também. Temos que ter um acordo de como nós conduzimos as coisas. Você precisa aceitar, não é? Que Deus dá uma direção e nós vamos nessa direção. Porque se você discorda dessa direção, você está fora, e não está contribuindo com nada. Talvez é melhor você concordar em outro lugar. Por isso que nós recebemos pessoas que vêm da igreja, alguns saem daqui. Deus deu tanta denominação, tantas igrejas diferenciadas, por quê? Porque Deus gosta de para atender a personalidade de cada um. Deus é tão misericordioso para conosco, que Ele põe um monte de opções para a pessoa falar, ela não tem como dizer não. Se ela gosta de uma igreja um pouco mais barulhenta, tem aquela que está no barulhinho para ela lá. Se ela gosta de uma igreja que é mais calma, tem aquela que é calma até demais. Tem aquela que gosta de mais ou menos, tem aquela que gosta de uma igreja enorme, tem de 10 mil aí no culto, tem igreja com 30, com 20 no culto, tem de todo tipo, tem aqueles que creem no Espírito da manifestação deles, tem outros que vai só no estudo da palavra, tem para tudo, porque Deus abriu o leque de tal forma que Ele nos trata individualmente. Quando você não concorda com o procedimento, eu estou falando concordar com a palavra, isso tem que ser uma só em todas. Eu estou falando dos costumes. Então você se adapta melhor a uma, se adapta melhor a outra. Deus quer que você se sinta bem, se sinta em família, se sinta em casa. Está me entendendo? Quando você então não está bem na igreja, eu vou te dizer, sentindo no meu coração, se for o caso de alguém, procura um lugar que você se sinta bem. Porque você precisa ter prazer no culto. Você não pode ter que vir no culto arrastado. Você não pode ter que vir no culto para cumprir tabela. Você não pode vir no culto aqui apenas por interesse de receber isso aí. Assim, eu tenho que falar, tenho que ver, não sei o quê. Não! Vem e deixa Deus fazer. Deus opera tudo em todos, diz a palavra. Então, temos que estar firmados nisso, amados. E o que move tudo isso? O que move? 17 diz assim, vou terminar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, podemos 5:17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, ele está dizendo aqui, Elias tinha os defeitos que eu tenho, que você tem. Era um homem igual a nós. E ele orou com fé. Parou a chuva. Ele parou de chover. Começou a seca. Depois, no 8, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Né? Elias é um homem que cria nas
lembra-se da oração que ele fazia a Deus. Tem gente que faz a oração. Eu fico preocupado, às vezes, certo, que Deus é uma coisa, né? A pessoa às vezes está falando alguma coisa assim, e não diz nem a pessoa que vai falar. Eu faço algumas coisas assim, eu sei da procedência da coisa, eu falo, não, a solução é orar, vamos orar. Mas tem coisas que você precisa deixar a pessoa falar. A pessoa, sabe, pastor, eu estou com um problema, vamos orar. Quer dizer, vamos se livrar logo do problema, orar por orar. E aquele irmão mentiroso, sem vergonha, que fala assim, estou orando por você. Cara, mentiroso, não está orando nada, nem lembra de você. Quer ser bonzinho na hora que encontra você, com o pastor, com o irmão. Irmão, isso é um pecado. Igreja de Deus, isso é um pecado. Não fala que ora por mim se você não ora. Eu prefiro que você não fala nada. Toma cuidado. Além do voto é uma mentira. Você, sabe? Irmãos, você fala, vou orar. Ah, irmão, pode deixar, estou orando, hein? Ora, irmão, não deixa de orar. Senão você está pecando terrivelmente contra Deus, contra o Espírito. Você está pecando contra o corpo de Cristo e a igreja. Faça isso não. O Senhor diz assim, olha, é melhor que não votes. Sabe como Deus é misericordioso? É melhor que você não vote. Por que Deus fala isso? Porque Ele não quer que você vote? Porque Ele não quer que você dê seu voto? Não, porque Ele sabe que você vota e não cumpre. Você não, nós vamos dizer aqui. O ser humano, ele vota e não cumpre. Então Deus é tão misericordioso que Ele dá uma notícia assim, não vote. Mas se você votar, então apressa, cumpra. Então, amados, Deus fala isso. Então nós temos que seguir isso. O dia que nós deixarmos de sermos hipócritas, entre aspas, e falarmos, olha, Senhor, é essa a condição que eu estou. É isso aqui que o Senhor precisa modificar. É isso que o Senhor precisa mudar. É isso que eu não consigo. Eu não consigo. Tem coisas que eu não consigo, irmãos. Estou apelando para Deus já. De tudo. Coisas que eu não consigo. Tem coisas que eu não consegue. Tem pessoas que têm um vício, fazendo o melhor possível. Cigarro, fazendo uma porcaria de vício. Mata, mas é uma porcaria de vício. Mas se você não empenha o nome de Jesus, você não consegue largar, não. Não consegue. Ok? Não consegue. É acima da tua força da carne. Se você empenhar o nome de Jesus, ok? Eu não consigo fazer regime. Se empenhar o nome de Jesus, fala, Senhor, fecha a minha boca, eu não posso comer mais, não posso engordar mais. Eu tive um acidente na perna agora, tenho que perder peso de qualquer maneira. Então, amados, eu preciso de Jesus até nisso, para me dar controle. Agora tem gente que acha que é suficiente, que não precisa, que é forte o suficiente. A hora que eu quiser, eu paro. Já parei umas 15 vezes. É ótimo. Então você começou 16. Entendeu? Então nós precisamos primeiro ter a humildade de dizer que somos necessitados do Senhor. Necessitados. Eu necessito de Jesus. Né? Eu necessito do Senhor. E tudo ocorre com a oração. Tudo. Né? Só vamos pegar dois exemplos de oração e vou terminar. Tá bom? Abra lá, por favor. Deixa eu escolher uma aqui. Isaías 38. Isaías 38, meus irmãos, tem uma passagem que é bem conhecida, né? Todo mundo conhece a passagem do rei Ezequias. O profeta Isaías, capítulo 38, diz assim, vou ler para você. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então acho que algum médico, alguma autoridade de medicina, deveria ter já dado o veredito para ele que ele ia morrer. Claro, mortal, né? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, até o médico chegar para você e falar assim, olha, você realmente tem, sabe, é uma doença terminal, até aí você fala, tem Deus. Quando Deus chega e o profeta fala assim, ó, arruma a tua casa, e ó, vai para a glória, hein? Aí o negócio complica, né? Eu fui para a igreja por uma
enfermidade da minha mãe. Minha mãe tinha câncer e eu fui à igreja. Primeiro dia que eu fui à igreja, que nós recebemos a oração do apóstolo, ele virou para mim e para minha irmã e disse assim: filhos, não vou enganar vocês, o Senhor está me mostrando que a enfermidade da mamãe é para a morte, mas vai dar tempo dela se converter, vai dar tempo de você, deu, né? E nós lá estávamos querendo que ela se convertesse, mas não, a primeira vez que eu fui na igreja, eu queria que ela vivesse, né? E ela faleceu. Até você ouvir dos médicos, tudo bem, mas você ouvir do homem de Deus essa sentença, é duro, irmãos. Só ficamos mesmo porque Deus tinha um plano na nossa vida, e na minha vida, na vida dela, de toda a família que atrás de nós vieram todos, né? Um plano de, às vezes nós falamos assim, puxa, a morte da mamãe foi cara para nós, né? Porque através da morte dela, no sentido assim, por a enfermidade dela, nós estamos aí há 25 anos pregando o Evangelho. Quantas vidas não vieram atrás disso, né? Mas é difícil ouvir isso. Eu vejo que o rei aqui, até quando os médicos falaram que era mortal, ele estava afirmando, mas chegou o profeta e fala assim: arruma a tua casa aí, porque ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não viverás. Então, o que aconteceu? Aí então Ezequias foi movido naquilo que nós chamamos de fé, do crer, do buscar, de tomar a iniciativa, né? Então o que aconteceu? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede. Por que será para a parede, hein? Porque ele não queria ser perturbado por nada. A parede é a parede, você está vendo ali, é aquilo que está sobre você, é aquilo que você tem que vencer, né? E disse assim para a parede, e orou o Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-me, peço que ainda andei dentro de ti, Ele começou a orar para Deus, falando tudo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha no seu coração colocado diante de Deus, que era reto, e chorou e tal. Ele não só chorou, mas ele orou. Isso que eu quero que você entenda. Ele podia, Isaías dá notícia para ele: olha, eu estou perdido agora, não dá mais chorar, você tem vida de mim, Senhor. Não, ele orou. O que move a mão de Deus é a oração, tá? No 4 diz assim: então veio a palavra do Senhor com Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, quer dizer, novamente Deus ouviu a oração, o pedido, e mudou a sentença. Ele chega e fala: vai lá, Isaías, e volta, né? Volta lá, veio a palavra do Senhor, e Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha só, olha o detalhe: ouvi a tua oração. Ele falou ouvi a tua choradeira e tal, ele falou: e vi as tuas lágrimas. Mas antes ele ouviu a oração, ok? E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aí vai o profeta e dá essa notícia. Ezequias exultou, né? 15 anos nessa altura do campeonato, que foi uma bênção, uma beleza, essa vitória, né? Na oração de Ezequias. E eu fico olhando e observando, e foi uma alegria para Ezequias fora do comum. Aí eu fico lembrando da história da cama, né? Que Deus levantou o aleijado e mandou ele carregar a cama. E eu fico observando e olhando para Ezequias e fico pensando assim: passou um ano, eu tenho mais 14, passou 2, eu ainda tenho 13, passou 5, eu ainda tenho 10, né? Passou 8, eu ainda tenho 7, né? Passou 12, e só falta 3. Passou 13, e só 2. Quando chegou no 14, né? No 14º, o que será que estava no coração de Ezequias? Será que ele falou: acho que eu vou pedir mais 15? Ou ele começou a falar assim: burro, eu devia ter pedido 30. Né? Devia ter pedido mais. Não é assim? Às vezes Deus nos surpreende dando mais do que nós precisamos, nós necessitamos. Aí nós falamos: isso eu devia ter pedido mais para Deus, né? Deus tem mais para dar. Ele sempre tem mais para dar. Mas você entende que no coração de Ezequias ele já tinha que estar preparado, que era os 15, e ia chegando aquele momento.
Irmãos, há momentos de nós plantarmos, há momentos de nós colhermos, há momentos de nós nascermos, há momentos de nós morrermos, há momento, né, para tudo na face da terra. Mas tudo o que é feito e determinado debaixo das mãos de Deus é suave. É suave. É suave. Tem vidas que nós vamos visitar no hospital, irmãos, que, né? Ontem nós fomos visitar uma aula está internada, né? Ela está com fraquinha, não come e tal, está com pneumonia, e nós estivemos lá visitando. E eu falei, olha, vamos lá, orei com ela, tudo, né? Ela começou a falar, não, porque tem uma enfermeira aqui, que eu já falei para ela de Jesus, já dei endereço para a igreja, ela vai lá. A atendente lá embaixo, na cama, lá já todo mundo já sabia. Está entendendo? Eu vim aqui para isso, você sabia, pastor? Eu falei, sei, amém. Mas é bom você sair, né? Vamos sair daqui, né? Não, mas eu já falei para todas, não sei o quê. Passa a enfermeira, aquela é o anjo, aquela é o outro anjo, aquela é o outro. Está me entendendo? O bom ânimo. Talvez ela tenha tristeza que nem toda a família está na igreja. Talvez ela tenha outras tristezas, mas a alegria da salvação está no coração dela. E ela contamina as enfermeiras com isso. Uma vez eu fui visitar o pastor Alceu, 80 e tantos anos, em câncer terminal, e ele estava no hospital samaritano, ali perto da Pacaembu. E eu já contei isso à igreja. Eu cheguei assim com a Bíblia e tal. Eu cheguei na portaria e falei assim, eu queria visitar o senhor Alceu. O outro já falou, pastor. Cara, outro gritou. Eu falei, o cara estava falando, o outro, não, pastor, tal. Está no andar, não sei o que lá. Não, peraí, eu vou ligar para lá porque ele não para no quarto. Mas como não para no quarto? Ele não está doente? Não, mas ele vai nos quartos, ele ora com todo mundo, ora com os enfermeiros, ora para o doente lá de baixo, ele anda o dia inteiro aqui e tal. Conhecidíssimo. Ele era um internado doente, irmãos. 85 anos ele tinha, 84. Às vezes nós começamos a nos cansar cedo. Às vezes nós achamos que já fizemos tanto para Deus. Às vezes, de uma forma ignorante, eu pego a Bíblia e falo, Senhor, o que eu vou pregar hoje? Isso aqui eu já preguei, isso aqui eu já preguei. Parece que eu preguei a Bíblia toda. Aí Deus pega, me leva num versículo que eu já peguei 30 vezes, eu olho e falo, puxa, eu nunca tinha visto isso. E eu prego ele 31. O Senhor é inesgotável na nossa vida. O Senhor, quanto mais você buscar, mais você achar, mais Ele quer te dar, mais Ele quer acrescentar. É uma porção sacudida, recalcada e transborda. Tudo isso é a oração, né? A oração. E a oração nos leva para perto de Deus, nos leva a receber, porque tudo que pedirmos crendo receberei, está lá em Marcos 11, 24, não precisa abrir, né? E Ele nos ajuda a vencer Satanás na oração, está lá em Daniel 10. Ele nos dá cura em Tiago 5, que acabamos de ler. Ele nos leva mais perto de Deus lá em Hebreus 7. Tudo isso que nós temos que falar e o tempo não deixa. Então, para terminar, meus irmãos, tem uma aqui que eu não lembro direitinho, mas está em Mateus 6. Vamos lá ver juntos. Mateus 6. Mateus capítulo 6. No versículo de número... Deixa eu achar aqui, peraí. Eu tinha marcado aqui a comunhão com Deus. Está nas bem-aventuranças que foi pregada na quinta-feira pelo Alba. Né? Diz assim aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É bom ser apaziguador, irmãos. O pacificador, um dia nós vamos pregar só sobre isso, mas rapidamente. Não é fácil ser um pacificador, um apaziguador. É difícil. Porque geralmente quando você pega uma briga de casais, é o seguinte: pastor, olha aí, porque ele está dando certo, porque não sei o que lá. Porque também é o seguinte: ele vem com uma, já leva duas. Não é assim? É assim. Não adianta também quente que eu já estou fervendo. Tem uma música assim, né? Não, porque vem aqui e falou, eu não levo, essa frase então, camarada que nunca leu a Bíblia, eu não levo o desaforo para casa, hein?
Aí o gozador fala, você dorme fora. Não, mas é que não leva. Não leva desaforo para casa. A palavra de Deus diz para você passar de largo da confusão, meu irmão. Diz que você é forte na oração, não é no músculo. Diz que você, né, o pacificador, é aquele que apazigua as coisas. É aquele que com a palavra branda, ele aplaca todo o furor. Deus não precisa de valentão, irmãos. Deus diz na Bíblia de valentes, é diferente de valentão. Valentão é o brigão, né? Não adianta, você dá 2 burros ali, vai lá, leva 3, vai para lá, vai para cá, não resolveu nada. O valente é aquele que enfrenta os problemas, né? Enfrenta de frente, é redundante, mas é assim mesmo. Enfrenta os problemas. É aquele que não foge na hora que é requerido dele fé, que não foge dos compromissos. Isso é valentia. Paulo era valente, João Batista era valente, Pedro era valente. Tem hora que Pedro deixou a valentia e tal, mas Deus corrigiu, não é? Pedro é aquele que era valentão e depois ficou valente. Pedro valentão cortou a orelha do centurião. Esse era o Pedro valentão, né? O Pedro valente é aquele que chegou na porta lá do templo de Formosa e disse assim: olha para mim, olha o detalhe, olha para mim, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta. Isso é valentia, irmãos. Fé é valentia. É valentia. Eu cheguei a colocar a mão em você e falar assim: olha, você está curado em nome de Jesus, é valentia. Não é covardia, é ousadia. Por isso o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de ousadia. O ousado não é aquele que é o entrão, não. O ousado é aquele que ousa, quer dizer, ele põe fé naquilo que ele está fazendo. Ele alça a sua fé cada vez mais. Essa é a ousadia, né? Então, amados, a oração nos faz chegar perto de Deus. A oração faz mover a mão de Deus. A oração faz você obter a vitória. Você crê nisso? Então fica de pé.